bem-vindas de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje, eu quero que seja um tema bem versátil. Eu tava procurando temas pra fazer hoje, né, pra gravar, e aí eu entrei no comentário da postagem desse mês e uma pessoa sugeriu qual o poder específico dessa pessoa. O arroba dessa pessoa é Mel, ele comentou que, ele ou ela, não sei, comentou que o M não era mudo, então eu acho que é Mel, ou pode ser Mel e o M é um sobrenome, enfim. E aí comentou, deu essa ideia do qual é o poder específico dessa pessoa. Eu achei legal pra fazer tanto qual o seu poder específico, quanto o poder específico de uma pessoa em especial que você esteja mentalizando. Aí eu separei aqui 3 grupos pra gente fazer essa leitura. A gente tem o grupo número 1, com um quartzo cor-de-rosa. Todos são luazinhas hoje. Então, número 1, quartzo cor-de-rosa. O número 2 é uma ametista. E o número 3 é um quartzo transparente. Eu quero que você tire um momento para se concentrar. Você pode escolher, por exemplo, um grupo para você, ou um grupo para uma pessoa específica que você estava pensando. A gente vai ver o que vai sair, mas eu quero fazer assim, bem, tanto poder positivo quanto poder negativo, ser bem abrangente. E é isso. Assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com o quartzo cor-de-rosa, essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando 3 deusas pra gente ver começar a ver seus poderes, né, ter uma visão geral. Esse oráculo aqui é o Godness Power, ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu vou usar na leitura. Você tirou Kali. Aqui na carta da Kali tá escrito liberação. Você tirou a grande deusa, que tá escrito sagrada unidade, e você tirou Morgan, que tá escrito aqui morte e magia. Ok, a primeira coisa que me veio com essa carta da Morgan é que você é extremamente poderoso. Aqui, com morte e magia, me veio muito que você consegue dominar os ciclos da vida, sabe? Você é uma pessoa que tem muito poder de deixar as coisas irem. Você tem muito poder de encerrar ciclos. Aqui me veio que você é uma pessoa que... Eu ia dizer que você não tem medo da mudança, mas aí no segundo que eu abri a boca pra dizer isso, me veio assim, você tem medo da mudança sim, só que você faz mesmo com medo. Tipo, muitas vezes outras pessoas achariam esse medo paralisador, e você até pode se sentir paralisado por esse medo, mas eu tenho a impressão de que você tem muito poder interno. Então você acaba fazendo mesmo com medo, sabe? Você faz a coisa funcionar, você faz dar certo, mesmo que você esteja com medo de fazer. Até a própria deusa Kali aqui, ela é muito guerreira. Então eu acho que você tem esse aspecto em você de ser extremamente guerreiro, de ir lá e fazer as coisas acontecerem. Então você é uma pessoa assim. Aqui com a grande deusa também, aqui tá escrito sagrada na verdade tá Sacred Unity, né, que seria tipo sagrada unidade. Eu traduziria livremente como sagrada união. Eu tenho a impressão de que você é uma daquelas pessoas meio esponjas. Você tem esse poder de sentir o que o outro tá sentindo, de absorver a energia da outra pessoa. Isso, se você souber usar, ele pode ser muito benéfico, né? Você pode conseguir ali muita coisa boa,
Mas também, muitas vezes a gente não sabe usar, né? É um dos poderes, digamos assim, mais difíceis de controlar. Então eu acho que muitas vezes você também acaba se desgastando muito, porque você absorve muito dos outros. Então você chega num ambiente, as pessoas, sei lá, estão brigando. Nem sequer foi você que brigou, mas você fica ali exausto, você fica nervoso, você fica ansioso junto, porque você absorve toda a energia de todo mundo que tá ali. Então, essa, querendo ou não, é um dos seus poderes, seja pro bem, seja pro mal. Aqui também me chamou muita atenção que essa é a carta 26, essa é a carta 17, essa é a carta 38. Então é 6, 7, 8, tá crescendo assim. Aqui eu tenho a impressão que você é uma pessoa que evolui muito. Você é uma pessoa que aprende muito. Me veio aqui intuitivamente que você é uma daquelas pessoas que quem te conhece e te vê hoje, daqui a um ano vai te ver e você vai estar, tipo, completamente diferente, a sua vida vai estar completamente diferente, porque você cresce muito, você evolui muito. Então você muda bastante. Vou colocar um pouquinho mais pra cima aqui e vamos tirar umas cartinhas de tarô pra gente ter mais detalhes sobre você ou sobre essa pessoa que você escolheu esse grupo mentalizando. Vamos lá, quais são os poderes do grupo 1? Ai, aqui me veio, principalmente se você tirou essa tiragem pensando em uma pessoa, assim, relacionamento romântico, me veio que essa é uma pessoa difícil de prender. Que é uma pessoa que é difícil você conseguir começar um relacionamento com essa pessoa. Porque é uma pessoa muito independente e... Ai, eu até conheci de outra caído 7 de copas aqui. É uma pessoa que tem muitas escolhas. Ela é uma pessoa que tem um caminho muito aberto. Você tem um caminho muito aberto. Então, é difícil você querer se comprometer com alguma coisa justamente por ter essa opção muito vasta de escolhas. Então, seja falando de você, seja falando de uma pessoa que você escolheu, essa pessoa aqui é uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de começar relacionamento. É uma pessoa que tem essa dificuldade de querer se comprometer, tem que estar muito certa do que quer, sabe? Tem que estar muito certa de tipo, essa pessoa aqui é pra mim, pra escolher se comprometer num relacionamento. E também é uma pessoa que pode ter muita dificuldade de arrumar, tipo, não arrumar um emprego, mas decidir que emprego quer ter, sabe? Decidir a área que vai trabalhar. Eu acho que você é uma pessoa que muitas vezes se pega fazendo coisas muito opostas, porque você também é uma pessoa muito criativa. Então você quer fazer tudo, você quer experimentar tudo, você gosta muito de aprender, é uma pessoa muito habilidosa, então provavelmente tem muito talento em mais de uma área. E aí fica um pouco difícil para você focar toda a sua energia numa coisa só, porque você tem muita energia e a sua energia é muito livre. Então, aqui para esse tipo de pessoa ser feliz, ficar feliz, ela tem que ter a opção de basicamente de aproveitar um pouco de tudo, sabe? Tem que ter a opção de tipo, eu vou ter esse emprego, mas eu vou ter esse hobby, eu vou fazer aquela aula, eu vou fazer isso aqui. Então você tem que ter opções, porque você não consegue ficar feliz e você não consegue se contentar com uma coisa só. Então, eu vou trabalhar, sei lá, de arquiteto, eu vou fazer só arquitetura. Não. Você vai ter que fazer arquitetura, e você vai chegar na sua casa, você vai ter o hobby de fazer cerâmica, aí você vai pra aula de dança. Você tem, sabe, tem que ter muitas coisas, tá sempre entretido com alguma coisa nova pra você não ficar cansado, não ficar enjoado. Aqui você é uma pessoa definitivamente muito inquieta. Com o 4 de espadas reverso, eu acho que você tem muita energia
E isso é tanto positivo quanto negativo para você. É positivo porque quando você tá animado, quando você tá querendo aprender alguma coisa nova, você tem muita energia para focar nisso. Só que também é negativo porque você normalmente é ansioso. Se você não tá direcionando essa energia para alguma coisa, ela acumula no seu corpo e vira ansiedade. Então, por isso que você tem que ter muito hobby, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, porque senão você fica ansioso. A sua cabeça é muito inquieta, você tá sempre procurando alguma coisa. E essa é uma das razões pelos quais os seus sentimentos, eles são muito intensos e eles são muito voláteis também. Então, você é o tipo de pessoa que se magoa muito, muito rápido, só que da mesma velocidade que você se magoou, você se desmagoa, digamos assim, você supera, você perdoa. Aqui com o Cavaleiro de Copas, você é uma pessoa que se doa muito. Então, você é muito intenso. E aí, quando você gosta muito de uma pessoa, você vai ser muito intenso em relação àquela pessoa. Então, você gosta daquela pessoa, você vai dar presente, você vai fazer as coisas, você vai demonstrar muito aquilo ali. O Cavaleiro de Copas é um provedor. Então, é uma pessoa que tem tendência de cuidar das outras. E você é muito assim, eu acho que você é assim com seus amigos, você é assim no seu trabalho, você basicamente funciona dessa forma, o seu modus operandi. E aí, isso faz com que muitas vezes você queira receber essa intensidade de volta, né? Porque se você tá doando um tanto, você quer receber esse tanto de volta. E às vezes, se você encontra uma pessoa que é mais apática, né? Que é uma pessoa que não demonstra tanto, que não é tão intensa, né? Uma pessoa mais morna ali, isso te frustra muito e muito rápido. E aí você tem muita dificuldade de entender o porquê que aquela pessoa não tá sendo assim. E aí muitas vezes você vai embora, né? Você não tem dificuldade de encerrar ciclos. Então muitas vezes você vai embora porque você é muito independente nesse quesito de tipo, eu sei o que eu quero e se você não vai me dar o que eu quero, não tem porquê eu estar aqui. E isso, novamente, é positivo e é negativo, né? Tem que tudo ser feito com equilíbrio. Mas aqui você tem essa intensidade muito grande. Então você tem essa intensidade muito grande de se magoar muito com as situações muito rápido. Mas aí, logo ao mesmo tempo que você se magoa muito rápido, você perdoa muito rápido. Você é bem volátil nessa parte. E como tudo na vida, isso tem o seu lado positivo, porque é importante você, né, saber que um negócio não tá te fazendo bem e conseguir cortar. É importante também você conseguir perdoar, só que às vezes você tem dificuldade nessa área, né? Às vezes acontece rápido demais até pra você. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse oráculo aqui é o Archetype Cards. Vamos ver o que mais tem em relação a vocês. Que outros poderes o grupo número 1 tem. Uau! Eu gostei que aqui você tem a carta do mentor e no fundo do maço você tem a carta do estudante. Então você ensina e aprende na mesma medida. Aqui você tem a carta da Virgem reversa, a carta do mentor, a carta do Deus e a carta do visionário. Essa pessoa aqui parece muito um preto velho. Me veio na cabeça que você é uma alma bem antiga e bem sábia. Ok, me veio. Você é uma alma bem antiga, uma alma bem sábia, mas às vezes você tá tão nervoso correndo por aí que você tem um pouco de dificuldade de acessar o seu próprio conhecimento. Mas em compensação, quando alguém chega pra você e fala tipo, nossa, eu tô com um problema, o que você acha que eu faço? Você entra tão nesse arquétipo do mentor, você quase se transforma
e você vai dar o conselho da vida dessa pessoa, sabe? Você vai ter uma sabedoria muito grande pra passar pra essa pessoa. E me veio que às vezes você fica até se perguntando, tipo, como que eu posso ser tão sábio pros outros e às vezes não ser tão sábio pra mim? É porque você tem que dar uma desacelerada e quase que se conectar com você mesmo. Nossa, me veio aqui dar um conselho pra vocês, que é uma coisa que inclusive eu faço, que às vezes eu também sou assim. Às vezes eu vou tirar... Porque assim, todo tarólogo, pelo menos todos com quem eu conversei, né, que eu conheço, eles falam que às vezes eles têm dificuldade de tirar carta pra si mesmo. Porque às vezes fica com aquela impressão de, ai, será que eu tô falando o que eu quero ouvir? Será que eu tô interpretando essa carta do jeito que eu quero? Será que eu não tô, tipo, alterando a leitura e tal? E uma técnica que eu desenvolvi, até por causa do YouTube, eu simplesmente pego o meu celular, coloco pra gravar um áudio. Eu tenho um grupo comigo mesma no Instagram, no WhatsApp, onde eu gravo áudio sobre tarô, tipo, faço anotação das coisas do canal, enfim, é um grupo para as coisas do canal. E aí, às vezes, se eu vou fazer uma tiragem pra mim mesma, eu gravo o áudio e começo a fazer a tiragem como se eu estivesse gravando um vídeo pro YouTube. E aí depois eu sento e escuto a tiragem, porque quando eu mentalizo como se fosse para outra pessoa, eu sinto que é o momento que eu mais consigo destravar a minha intuição e falar tudo que precisa ser falado. E aí depois eu escuto e fico assim, nossa, realmente, bateu tudo. igual vocês comentam aqui nos vídeos, eu também faço. E aí me veio que às vezes você pode fazer isso para acessar esse conhecimento que você tem. Grava um áudio no WhatsApp para você mesmo, como se você estivesse falando com outra pessoa, como se você estivesse conversando com um amigo que tá naquela situação. E aí você vai conseguir entrar nesse arquétipo do mentor e dar o conselho que você precisa ouvir. Aqui, vamos ler cada carta. A carta da Virgem saiu reversa, né? Então, o aspecto sombra, aqui tá escrito, você tem o medo da união íntima. Novamente, o que eu falei, você tem dificuldade de se relacionar. Muitas vezes, por ser tão independente, ser tão seguro de si, muitas vezes você se basta tanto que se uma pessoa não vai acrescentar na sua vida na mesma medida que você acrescenta na vida da outra pessoa, muitas vezes você não quer. Isso é um pouco ruim, porque eu tenho a impressão de que você fica ansioso com isso. Você fica tipo, ai, por que tá todo mundo namorando? Por que tá todo mundo casando? Por que tá todo mundo se relacionando e eu não estou? Só que, por outro lado, isso é muito positivo, porque você não se enfia em qualquer buraco, sabe? Tem muita gente namorando, sim, tem muita gente casando e tem muita gente fazendo isso em relacionamentos ruins. Em relacionamentos que, desde a época que conheceu, a pessoa já não funcionava, mas tem dependência emocional muito grande e aí não consegue largar. E aí vai arrastando esse relacionamento ruim até o casamento. E aí vive a vida toda infeliz, grudado na pessoa que não tá dando certo. E você, eu tenho a impressão de que você é mais seletivo nesse aspecto. Então não é ruim, porque você consegue não se enfiar em muito buraco que muitas pessoas se enfiam. Então tenha isso em mente. Aqui a carta do mentor eu já falei, né? Você tem essa sabedoria interna, você é uma pessoa que você tem essa liderança natural. E muitas vezes as pessoas, elas simplesmente seguem você. Às vezes sem nem perceber que elas estão seguindo você, que elas estão se inspirando em você, que elas estão escutando muito você. Mas é porque você tem essa vibe. Então, se você quiser um dia assumir
algum posto de liderança, né? Liderar alguma coisa, saiba que você provavelmente vai ser muito bem sucedido. Tanto porque as pessoas têm essa tendência natural a escutar você, quanto porque parece algo que você tem em você, sabe? Você já nasceu com isso. Então, para você, esses papéis, eles vêm muito fácil. Aqui você também tem a carta do Deus. Essa carta aqui tá escrito benevolência e compaixão, reconhecendo a força eterna dentro de você e dos outros. Aqui, a primeira coisa que me vem com essa carta é que você é uma pessoa muito espiritualizada, você tem uma conexão com o divino muito boa, uma conexão com você mesmo muito boa, e muitas vezes você consegue enxergar também o melhor nos outros, então você consegue trazer isso de dentro das pessoas. Novamente, tem os seus aspectos bons e os seus aspectos ruins. O aspecto bom é que se você pega uma pessoa disposta a crescer e a melhorar, vocês vão longe juntos, sabe? O problema é que quando você pega uma pessoa que não está disposta a crescer e a melhorar, e está disposta simplesmente a se escorar em você, muitas vezes você se sente preso àquela pessoa, você sente que você tem que ajudar. E aí é onde você se enrola ali. E aqui você também tem a carta do visionário. Essa carta tá escrito assim: a capacidade de enxergar o que não é ainda conceivable to others. Tipo, a capacidade de enxergar o que os outros ainda não enxergaram, o que os outros ainda não conceberam, o que não tá claro para as outras pessoas. É uma vontade de proclamar a sua visão sem se importar, às vezes, com o seu ganho pessoal. Novamente, aqui você é uma pessoa que enxerga muito lá na frente. Você é uma pessoa que muitas vezes você sabe o que quer e muitas vezes você sabe o que vai dar. Tô lembrando da Dalila, uma colega minha, que falava assim: eu só sei que eu sei. Aí a gente perguntava: como você sabe? Ela falava: eu não sei, eu só sei que eu sei. E toda vez que ela falava isso, o que ela tinha falado dava certo. Ela tinha muita visão, assim, de intuitiva, de eu acho que isso aqui vai acontecer, eu acho que o resultado final dessa situação é tal coisa. E você também tem essa visão, você é muito intuitivo, você consegue enxergar muito lá no futuro o que vai acontecer, onde é que isso aqui vai dar. E novamente, às vezes isso não é o melhor para você, porque às vezes eu tenho a impressão de que você se envolve nos casos meio perdidos assim, aonde você fica tentando ajudar outras pessoas que não querem se ajudar. Então, é um aspecto aqui de todo o seu dom espiritual que você tem que tomar muito cuidado. De ter certeza que você está ajudando pessoas que querem ser ajudadas e não pessoas que querem montar em você e querem ser carregadas por você. Porque às vezes as pessoas vêm contar os problemas e falar: ai, nossa, eu queria tanto uma ajuda e não sei o que tem, porque ela quer a atenção de conversar sobre esse problema, não porque ela quer uma solução para o problema. Então, aqui é apenas uma coisinha ali para você tomar cuidado, mas eu tenho a impressão de que se você juntar esses três aqui e trabalhar eles muito bem, você tem muito, 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 muito potencial de evolução e criação, que é o que eu já disse ali no começo, né? Você tá sempre mudando, você tá sempre evoluindo, você tá sempre conquistando, esse poder é seu. E é uma coisa que você quase que subconscientemente domina.
Às vezes eu tenho a impressão de que não é algo que você tá conscientemente fazendo. Você não tá conscientemente lá, como que eu vou crescer, como que eu vou evoluir, eu vou fazer isso aqui porque vai mudar tudo. Não, é uma coisa que você simplesmente faz. Você simplesmente olha para uma situação e fica, nossa, o caminho é esse aqui. Aqui eu tenho que fazer aquilo. E aí você tá simplesmente fazendo porque você sente que é o que você tem que fazer e as pessoas em volta estão tipo assim, nossa, você viu o grupo 1? Nossa, eles fizeram não sei o que lá, e aí transformou a vida deles, nossa, foi tão incrível, sabe? Eu tenho a impressão de que as pessoas olham pra você como mentor justamente porque você faz as coisas acontecerem de um jeito que outras pessoas não conseguem tão fácil. Bom, aí por último, pra terminar, vamos tirar uma carta desse oráculo aqui. Esse aqui é o The Rose, pra ter um poder final. Aqui tem We Are Nature, né? Que é Nós Somos a Natureza. Essa carta fala sobre aterrar a energia, sobre embodiment. Embodiment é tipo incorporar uma coisa, fazer parte daquilo e viver em conexão. Novamente, é apenas uma grande confirmação de que você está muito conectado com a natureza, você está muito conectado com o divino, você tem essa força dentro de você e eu acho que a sua conexão com essa força, ela vem muito fácil. Você se conecta muito fácil com os seus guias espirituais, você conecta muito fácil com Deus, com o divino, seja lá qual for o Deus que você cultua, ou se você cultua só os seus guias espirituais, o universo, enfim. Essa força maior. Você se conecta muito fácil com ela. Então, aqui me veio muito essa coisa de quando você tá nervoso, quando você tá ansioso, quando você tá confuso, quando você não sabe o que fazer, usa essa conexão, sabe? Cada um vai se conectar de um jeito. Às vezes, sei lá, o seu jeito de se conectar e de se parecer é indo lá e cuidando do seu jardim. Às vezes o seu jeito de se conectar, de se parecer é indo fazer uma caminhada. Às vezes o seu jeito é rezando. Às vezes o seu jeito é fazendo uma meditação. Às vezes o seu jeito é acendendo uma vela. Às vezes o seu jeito é tipo indo lá na estátua da entidade que você cultua e conversando. Enfim, não importa. Cada um vai ter o seu jeito, mas corra em direção a essa conexão, porque ela vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o que você precisa fazer, vai te equilibrar, vai te ajudar a se acalmar. Então você sempre tem essa ferramenta. Não esqueça dela, porque ela vai te ajudar a passar pelas coisas de uma forma muito mais fácil. Bom, é isso, grupo 1. Espero que vocês tenham gostado, espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder a notificação dos meus próximos vídeos. Não esquece também de comentar aqui embaixo se você gostou dessa tiragem, se você não gostou, o que você quer ver aqui no canal, que isso ajuda muito a eu entender o que vocês querem. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com a ametista, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando 3 deusas. Esse oráculo aqui é o Goddess Power, ele vai estar linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar durante a leitura. E aqui você tem a deusa Star, Ria e Skuld. E essa aqui é a carta da comunhão, do flow e do futuro. Aqui com essas 3 deusas, a primeira coisa que me vem aqui com a carta da Star é que você é uma pessoa que... Eu tenho a impressão de que você vive muito bem em sociedade. Você é uma pessoa que entende os outros. Me passou uma vibe aqui meio mediadora. Sabe? Uma pessoa que consegue tirar o melhor de cada um quando tá numa situação.
com uma pessoa. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, tem pessoas que vão estar ali numa sociedade, tipo, vão estar ali num encontro em família, vão estar ali no trabalho, enfim, e essas pessoas vão estar muito assim, presas ao eu sei como que é, eu sei mais do que você, e essas pessoas criam atrito quando elas estão com outras pessoas. E você, me passa muito a visão de a água correndo no meio das rochas. Você sabe exatamente o que você precisa moldar, o que você precisa dizer, o que você precisa fazer para conseguir fazer um monte de pessoas que teoricamente não deviam funcionar juntas funcionarem, para conseguir tirar o melhor de cada um. Me veio aqui que você pode, se você quiser, ser extremamente manipuladora, porque você sabe como as pessoas funcionam. Mas me veio aqui que na maioria das vezes você usa o seu poder pro bem, digamos assim. Então você sabe como as pessoas funcionam, você sabe como deixar as pessoas felizes, como fazê-las cooperarem. Então, por exemplo, às vezes vai ter uma pessoa ali que tem um ego maior do que tudo e que precisa ser o centro das atenções. Você vai saber exatamente o que falar para aquela pessoa se sentir bem, se sentir especial e você conseguir o que você precisa dela. Então, você é muito assim, uma mediadora. Você sabe exatamente o que fazer, o que dizer para arrancar o melhor de todo mundo, sabe? E também me veio aqui que você é uma pessoa que as outras pessoas costumam gostar muito. É uma pessoa... Tá vendo o jeito que essa carta aqui tá? Que essa pessoa meio que brilha, tem uma áurea aqui. Então, me veio que você é assim na vida real. Você é aquela pessoa que passa um conforto muito grande, uma pessoa que as outras pessoas querem estar perto porque você é muito agradável, você é muito aconchegante. As pessoas gostam de estar perto de você, elas gostam de você, elas... Me veio aqui que você tem uma energia meio mãezona, sabe? Aquela pessoa que vai acolher, que vai saber o que dizer, que vai saber confortar, que entende muito o outro. Então, você consegue ali passar isso para as pessoas, esse sentimento de ser entendido. Isso é uma coisa muito legal. Isso faz também com que você consiga transitar muito bem entre as coisas. Aqui tá me passando, essa imagem aqui em específico, tá me passando o sentimento de que às vezes você pode ser meio camaleão. Tá vendo o jeito que ela tá com as flores aqui no cabelo? Quase que dava pra se camuflar em alguma coisa. Então, me veio aqui que você pode ser meio camaleão. Você sabe exatamente como ser, como agir em cada situação para fazer com que isso seja muito fácil. Entende? A inimiga da fobia social, né? Tipo assim, você é aquela pessoa que sabe socializar muito bem, que sabe agir muito bem, que sabe, tipo, sabe chegar num evento e com quem você tem que conversar, como que você vai fazer pra todo mundo ficar à vontade, pra todo mundo ficar se sentindo bem. Então eu tenho a impressão de que você tem esse conhecimento, assim, que... maravilhosa, né? Tipo, você simplesmente sabe fazer, você sabe tirar o melhor das pessoas, você sabe agir na situação, você sabe convencer o outro daquilo que você quer. Então isso é muito bom. E aqui também, no fundo do maço, você tem a carta dos padrões. E me veio a combinação dessas três cartas, né? Da flow, do futuro e dos padrões. Me veio que você entende muito o jeito que as coisas funcionam. Sabe? Como se você tivesse aprendido ao longo do tempo o jeito que a vida funciona pra você.
sabe? O jeito que o tempo funciona pra você, o jeito que os ciclos da sua vida funcionam. Então, eu tenho a impressão de que quando surge uma adversidade, é como se você soubesse melhor o que fazer. Tipo, você soubesse que tal coisa que tá acontecendo aqui vai levar em direção a tal outra coisa. Então, é quase como se você transitasse de uma forma muito mais fácil entre os ciclos da vida. Então, por exemplo, às vezes vai estar acontecendo uma coisa muito ruim e você vai ser aquela pessoa que vai acalmar os outros, que vai falar: calma, gente, a gente vai superar isso, vai passar, vamos fazer assim, 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 entende? Então você é aquela pessoa que você consegue transitar entre esses ciclos e tirar o melhor de cada um deles, não importa o quanto ruim seja. Você tem muito essa capacidade, assim, de meio que suavizar as bordas, sabe? Então o negócio tá ali todo cheio de bordas afiadas e você suaviza para que aquilo seja da forma mais tranquila que conseguir ser. Então, aqui me passa que esse é um poder muito grande seu, porque você flui muito. Aqui me passa muito essa coisa de água. Água, não sei, às vezes vocês podem ser de signos de água, a maior parte das pessoas aqui, ou vocês podem ter muita ligação com água. Às vezes, se você, principalmente se você é, sei lá, de uma religião que é politeísta, às vezes você pode ter uma afinidade especial com deuses de água. Então aqui tá me vindo muito na cabeça que você é como a água. Você flui assim no meio das coisas. Você consegue, tipo assim, com o tempo, com o seu jeitinho, você vai desgastando a pedra ali e vai fazer o caminho que você quer fazer. Então você tem muito essa capacidade. Me veio que você também muitas vezes é paciente. Toda essa calma, todo esse jeitinho, toda essa coisa, eu tenho a impressão de que muitos de vocês aprenderam a duras penas e que muitas vezes você se sente um pouco prejudicado por isso. Como se muitas vezes você quisesse ser mais firme, você quisesse ser a rocha ao invés de ser a água, você quisesse ser a pessoa que bate o pé, você quisesse ser a pessoa que vai falar: ah, não, vai ser do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum, e sei lá, fazer um barraco, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão de que às vezes você tem essa vontade de se impor mais. Porém, esse jeito que você tem de conseguir transitar ali no meio das coisas, ele é assim, ó, maravilhoso. É um poder assim que pode ter certeza que quem é rocha queria ser igual você, queria ser mais ameno, queria conseguir ter essa calma, conseguir ter esse jeito de desembaraçar as coisas que você tem e que, acredite, não é qualquer um que tem. Então aqui me veio que você tem que ter muito orgulho desse jeito e que quanto mais você aprender a usar ele, mais você vai conseguir ter isso como uma arma e não só como uma defesa. Porque às vezes você faz isso para se defender, para passar despercebido, porque muitas vezes você teve que lidar durante toda a vida com pessoas que não se dobravam para ninguém, então você teve que aprender a contornar e isso foi o seu mecanismo de defesa, mas é uma habilidade muito grande e é uma habilidade muito poderosa. Então, conforme você vai aprendendo a utilizar ela, você vai ver que é uma habilidade, não é só uma defesa, não é só uma coisa de tipo, eu tô me apagando aqui pra passar despercebido, pra fazer isso aqui, o menos difícil e tal. Não, é uma habilidade, você pode usar isso pra conseguir o que você quer, você pode usar isso pra avançar, sabe? Você não precisa só usar isso pra se defender. Vai acabar a bateria da câmera, eu vou trocar a bateria e aí a gente já vai tirar umas cartinhas de tarô. Bom, vamos lá. Esse deck aqui é o Tarô da Bruxa Moderna.
Vou tirar mais detalhes aqui sobre quais os seus outros poderes. Aqui o enforcado. Vamos ver que outras cartas tem. Olha, você tem o 9 de espadas reverso, pajem de copas, a sacerdotisa e o enforcado, né? Aqui nesse deck é a de pendurada. Aqui você tem uma capacidade muito grande de enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu acho que você tem uma visão muito única assim, de mundo, sabe? Você vê coisas que ninguém mais vê. Aqui tá me vindo que você tem muita atenção a detalhes. Então, às vezes, você vai enxergar através das pessoas, sabe? A pessoa vai pensar assim, nossa, eu tô escondendo super bem determinada coisa. E você bate o olho na pessoa e você fica tipo, a pessoa tá assim, assim, assim. Tipo, sei lá, a pessoa fala, tá com um crush em alguém. Aí a pessoa tá afim lá da outra pessoa e pensa, nossa, eu tô disfarçando horrores. E você bate o olho na situação, bate o olho na pessoa e fica tipo, saquei. Sabe? Eu tenho a impressão de que você enxerga através das pessoas. Ou a pessoa tá, sei lá, tentando disfarçar que tá mal, que tá triste. Você bate o olho na pessoa, você sabe exatamente o que a pessoa tá sentindo. É quase às vezes como se você conseguisse ler mentes, sabe? Porque você enxerga tanto, tão além, que você simplesmente sabe. Aqui com a sacerdotisa, eu tenho a impressão de que você tem isso também. Você reconhece padrões. Então, você consegue reconhecer padrões basicamente em qualquer situação. Você reconhece padrões de comportamento das pessoas, então você sabe dizer se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste. Às vezes até pelo jeito que a pessoa tá fazendo as coisas. Tipo assim, a pessoa, sei lá, tá respirando de tal forma. Já sei que a pessoa tá assim, assim, assim. Entende? Então, quando você conhece a pessoa, você reconhece esses padrões. Você sabe dizer. Mas você também sabe reconhecer esses padrões na vida, no geral. Então, você sabe muitas vezes prever o que vai dar, qual que vai ser o final daquela situação, o que vai acontecer a seguir. Mas, que nem o grupo 1 também consegue fazer isso, mas o grupo 1 era intuitivamente. Você, eu tenho a impressão de que é de forma mais racional. Você simplesmente está observando a cena, reconhecendo os padrões e conseguindo prever isso. E aqui eu tenho a impressão de que isso te dá um poder que às vezes você não sabe ainda, ou você não sabe usar ainda, você não reconheceu esse poder ainda. Mas aqui é como se você conseguisse controlar a cena, porque como você conhece os padrões, como você sabe o que vai acontecer, como você sabe como cada um está se sentindo, você consegue intervir, você consegue mudar toda a situação ali do jeito que você quer que aconteça, justamente porque você reconhece esses padrões, entende? Então você consegue se proteger, você consegue alterar tudo. Isso é uma capacidade muito, muito grande. Sabe, eu tenho a impressão aqui que você tem muito potencial de ser uma pessoa, assim, extremamente estrategista e extremamente influente. Num nível aqui, tipo assim... Vocês já assistiram House of Cards? Eu nunca terminei, acho que eu assisti até a primeira, segunda temporada no máximo. Mas o cara, por exemplo, ele tinha isso. Ele conseguia reconhecer os padrões
e ele conseguia, tipo assim, ser ali super influente no mundo da política, porque ele simplesmente sabia exatamente o que fazer com cada uma das pessoas para elas fazerem o que ele queria. Mesma coisa, por exemplo, a aranha lá do Game of Thrones, como que era o nome dele? Virs? Era alguma coisa com V, não me lembro mais. Assisti faz muito tempo. Então, ele ia lá, que era o mestre dos sussurros, né? Então ele conseguia ir lá e saber tudo que estava acontecendo, e ele conhecia cada uma das pessoas ali dos jogos, né? Do Jogo dos Tronos, e ele sabia, tipo, fulano age de tal forma. Sei lá, Cersei é movida pelo orgulho, o Mindinho é movido por ganância. Tal pessoa, tipo a Sansa, é extremamente inocente, o Joffrey é cruel. Então ele sabia o jeito que cada um agia, o que cada um fazia, e ele sabia exatamente, tipo, se eu fizer isso aqui, vai acontecer tal coisa e eu vou mudar o rumo da história, sabe? Então eu tenho a impressão de que você tem esse potencial para agir dessa forma se você quiser. Então, aqui é quase como se você estivesse precisando reconhecer que isso é uma habilidade, reconhecer que isso é um poder. Porque eu tenho a impressão de que você se sente muito vulnerável, você se sente muito pequena, muito acuada, como se você tivesse que estar o tempo todo manejando temperamentos e nunca tivesse espaço para você ser a pessoa que vai ser cuidada, você ser a pessoa que as pessoas vão se desdobrar para manejar o seu temperamento. Você tem a impressão de que você tá sempre manejando o dos outros. Mas isso, de certa forma, é um poder seu. Então, para você aprender a reconhecer isso e aprender que se você quiser, se você tiver vontade, você pode usar isso a seu favor. Aqui você também tem o Pajem de Copas. O Pajem de Copas aqui me passa a impressão de que você é uma pessoa, assim, amorzinho. Que você é o tipo de pessoa, assim, que tem um coração de ouro. Que, tipo, a passagem pro céu já tá comprada, paga, com a casa reservada, sabe? Você é o tipo de pessoa que você tem um coração muito bom. Nossa, tá me vindo uma vontade de chorar. Eu não sei explicar, mas me veio isso de uma forma muito poderosa, sabe? Como se você fosse uma pessoa muito bonita por dentro. Aquela pessoa, assim, que as outras pessoas querem proteger, querem cuidar, porque você é realmente especial nesse sentido. Me veio que você é uma pessoa que tem um coração muito puro, que você é uma pessoa que é muito bondosa, que é muito amorosa, é uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, é uma pessoa que tá sempre se doando pros outros, você tá sempre procurando ali fazer aquele um negocinho ali que vai mudar tudo. Eu conheço duas pessoas que são exatamente esse arquétipo. Uma pessoa é a minha madrinha e a outra pessoa é uma colega de trabalho minha, a Val. E aí, por exemplo, uma vez eu tava muito doente e eu morava na época muito perto do meu trabalho, tipo assim, a 2, 3 quarteirões do meu trabalho. E eu tava, tipo assim, na minha casa morrendo. E aí, a Val, ela também morava muito perto ali no mesmo bairro. E aí, do nada, ela apareceu na minha casa com uma tupperware de sopa. E aí ela falou assim, você tá muito mal, né? Eu acho que você não devia ficar cozinhando, ficar se esforçando. Eu tava na minha casa, eu fiz uma sopa e trouxe pra você. E aí, tipo assim, gente, é muito fácil fazer uma sopa. Você taca as coisas lá na panela de pressão, tipo, não tem muito segredo. Só que eu fiquei tão emocionada com aquela sopa. É que eu só não abracei ela e me acabei de chorar no ombro dela, porque eu tava doente, eu não queria passar a minha doença pra ela. Mas eu fiquei tipo assim, nossa, meu Deus, quando na vida
que eu ia pensar em, nossa, vou sair da minha casa, vou fazer uma sopa pra outra pessoa, sabe? Tipo assim, às vezes, isso não é uma coisa que vem natural pra todo mundo, sabe? Esse gesto de carinho, esse gesto de ser tão atencioso assim com outra pessoa. Então, na hora que eu vi ela fazendo isso, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu quero te guardar num potinho, você é maravilhosa. E eu tenho a impressão de que você é esse tipo de pessoa. Às vezes você faz um negocinho que pra você não é nada, entendeu? Pra você é uma coisa tipo assim, ai, veio natural aqui pra mim fazer isso aqui, tipo, não é nada demais. E as outras pessoas ficam assim, tipo, meu Deus, você é maravilhosa, sabe? Eu tenho a impressão de que você é uma daquelas pessoas que as outras pessoas, elas não conseguem não gostar, sabe? Tipo, todo mundo se vê ali olhando pra você, tipo, ai, o pessoal do grupo 2 é maravilhoso, sabe? É aquela pessoa que, se alguém chegar e falar assim, ah, eu não gosto da pessoa do grupo 2, as outras pessoas vão olhar e vão falar assim, red flag, cuidado com aquela ali. Porque não gostar dessa pessoa do grupo 2 é porque aquela ali não tem caráter, entendeu? Então ninguém vai desconfiar de você, ninguém vai olhar e vai falar assim, nossa, o que será que o grupo 2 fez? Não, a pessoa vai olhar pra outra pessoa e falar, sai daqui, hein? Não fui com a sua cara, sabe? Porque eu tenho a impressão que você é uma dessas pessoas que todo mundo simplesmente sabe que você é maravilhosa. Não há dúvidas aqui. Aqui nós temos também o 9 de espadas, reverso. Eu tenho a impressão que às vezes você é meio ansioso. Mas você é um ansioso meio que sem motivo. Aqui eu tenho a impressão de que você se preocupa muito com tudo e as outras pessoas ficam meio assim, tipo, nossa, você não precisa se preocupar tanto com tudo, porque você tá, assim, indo super bem, sabe? Você tá indo muito melhor do que todos nós. Então as pessoas têm essa impressão meio como se fosse uma coisa que você não precisasse se desgastar tanto com isso, porque você tá super bem, você tá indo super bem. Bom, vamos tirar mais cartas aqui pra gente ter mais detalhes. Opa. Calma lá, eu não vou considerar essas que caiu, porque... Ok, as cartas estão simplesmente querendo cair. Podem ficar tranquilos que aquelas ali, se forem pra ser mesmo, elas vão cair de novo. Vamos lá. Você tem... Acho que aqui seria um libertador reverso. Um juiz reverso. A criança interna. E a deusa reversa. Calma, deixa eu centralizar essas cartas aqui. Aqui, olha, o libertador no aspecto sombra. Aqui tá escrito impor a sua própria tirania em cima daqueles que você clama, né, que quer liberar. E ignorando legitimate constraints seria tipo... ignorando as causas legítimas deles. Então, seria uma coisa meio... Colin, sei lá, não lembro o nome dela, a prefeita lá do distrito 13 em cima do Snow em Jogos Vorazes. Então, tipo, às vezes ela tá lá clamando que eu vou liderar a revolução, mas na verdade eu estou apenas sendo
impondo um novo regime. Então, aqui, com a carta... Aqui eu tenho a impressão de que, às vezes, quase sem perceber, você também impõe o seu próprio modo de ser, o seu próprio modo de fazer as coisas. Aqui tá mais vindo como um aviso. Novamente, você tem muito essa coisa de se enxergar como uma pessoa totalmente indefesa, uma pessoa que tá sempre cedendo para os outros e nunca está impondo nada. Só que eu tenho a impressão que, ao seu próprio modo, você está impondo as coisas de uma determinada forma. Entende? Porque... Como que eu posso dizer? Às vezes você quer tanto que um negócio continue que você dá um jeito de mexer ali no meio, de tipo fazer funcionar, e o negócio continua existindo única e exclusivamente porque você tá fazendo funcionar, entende? Então você tem aqui o seu próprio modo de fazer e você tem a sua própria força. Tipo, você está impondo o que você quer ao seu próprio modo, mesmo que você não perceba isso. Então, isso aqui, e como eu disse, se você quiser usar para o mal, você tem a habilidade de ser extremamente manipulador. É que vocês são muito corações puros para fazerem isso, mas você tem a capacidade de fazer se você quiser. Então aqui é quase como se estivesse falando assim, olha, você também pode fazer pro mal, se você quiser. Eu acho que isso vem de uma coisa meio que tentando te empoderar, tentando te dizer, olha, você também tem a capacidade de bater o pé, você não está indefeso. Entende? Aqui tem a carta do juiz reversa, e a primeira coisa que me veio com essa carta reversa é que muitas vezes você tem a capacidade de não julgar, ou de pelo menos não parecer uma pessoa que vai julgar. Definitivamente você tem a sua própria visão de vida, os seus próprios princípios como qualquer outra pessoa, e você julga os outros como qualquer outra pessoa, tá? Todo mundo faz isso, não é uma coisa tipo... Você não é melhor ou pior por fazer isso, mas eu tenho a impressão de que você consegue esconder isso. Então, muitas vezes as pessoas vão vir para você em busca de abrigo, em busca de conforto, porque você consegue esconder aquilo e você consegue fazer parecer que tá tudo bem, que tipo, você não tá julgando a pessoa, embora eu saiba que no fundo às vezes você tá assim, porque, como eu disse, é normal, todo mundo faz. E aqui eu tenho a impressão de que você tem princípios muito rígidos. O que, honestamente, também tenho. É nóis. Não tem nada demais. Eu tenho a impressão de que você não é o tipo de pessoa que vai ficar, por exemplo, vai ficar julgando os outros e vai dar na cara isso. Mas você tem esses princípios muito rígidos. Então você tem essa coisa de tipo, ó, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado, e não tem muito uma área cinza no meio pra você. Pra você as coisas são mais no preto e no branco. Então você tem isso ali de tipo, olha, se a gente vai fazer certo, então a gente vai fazer muito certo. E se a gente vai fazer errado, então a gente vai fazer muito errado, sabe? Não tem muito meio termo pra você. E isso também, de certa forma, é meio que um poder, porque eu tenho a impressão de que isso ajuda você a se manter firme. Porque enquanto as outras pessoas estão ficando confusas, enquanto as outras pessoas estão meio assim, tipo, ai, não tem problema fazer isso aqui, e aí elas vão se perdendo,
você tem essa moral muito firme, assim, de tipo, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então você não costuma se perder. Aqui você tem a carta da criança eterna. Essa carta tá dizendo assim, a determinação de se manter jovem no corpo, na mente e no espírito, e a habilidade de ver as coisas com fresh airs, seria com novos olhos, a habilidade de enxergar a situação como se você nunca tivesse visto antes. Aqui, eu acho que você tem muito esse aspecto de uma criança interna. Então, me veio aqui que você tem uma felicidade de criança, sabe? Que você é muito puro nesse aspecto. Que você... Ai, eu não tô sabendo explicar isso. Mas acho que também não precisa ser tão detalhado. Às vezes eu me perco nisso, né? Eu quero explicar as coisas muito tintim por tintim. Mas basicamente você tem essa alma de criança, sabe? De ser uma criança eterna, de ser muito pura, às vezes de ser muito inocente. E isso pode parecer um pouco contraditório, mas meio que tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem você ser contraditório às vezes, tá tudo bem você ter mais de uma fachada, sabe? Você ser uma coisa e ser outra, mesmo que elas pareçam opostas. E aqui você tem a carta da deusa reversa. Essa carta fala assim, a exploração da natureza feminina e da forma. Aqui, por ter saído essa carta do lado dessa carta, às vezes eu acho que você tem um pouco de dificuldade de se conectar com o seu feminino, principalmente se você for mulher. Todo mundo tem dentro de si a energia feminina e a energia masculina, mas às vezes eu acho que você, principalmente se você é mulher, você tem um pouco de dificuldade de se conectar com essa energia. Às vezes você tem dificuldade de ser extremamente feminina, de ser extremamente vaidosa, de tipo assim... fazer esse jogo, principalmente assim no quesito de sedução e nessa energia mais sexual. Às vezes eu acho que vocês têm um pouco de dificuldade de se conectar com isso. Até por causa aqui dessa coisa de ter essa alma de criança, às vezes eu acho que pra você as coisas são um pouco inocentes. E às vezes eu acho que você reprime um pouco esse lado, porque você fica muito nessa coisa de eu não posso ser assim. Então, aqui com essa carta da deusa reversa, me veio muito que você tem essa capacidade, você tem isso dentro de você, você tem essa força dentro de você, mas é como se ela tivesse reprimida e você não tivesse querendo dar vazão a ela. Se eu tivesse, tipo, querendo fingir que aquilo ali não existe. Então, às vezes, você deixa de explorar as coisas sexualmente porque você trancou aquilo ali numa caixinha no fundo da sua mente e não quer acessar. Então, às vezes, você deixa de explorar o seu poder de sedução, de explorar a sua... A maioria das pessoas que assistem, né, são mulheres, então vou colocar dessa forma e você adapta se você não for. Mas, tipo, explorar a sua feminilidade, explorar a sua sedução, explorar a sua sexualidade, a sua sensualidade, muitas vezes. Então, aqui definitivamente você tem esse poder, você só meio que não usa. Aí, por último, pra finalizar, vamos tirar uma carta desse oráculo aqui. Esse é o teu Rose. E ter um último poder. Me veio aqui que se você tá perguntando nessa tiragem sobre alguém que você quer se envolver romanticamente, que você tem que criar um ambiente seguro para essa pessoa, tipo, onde seja permitido essa pessoa explorar isso. Porque é uma pessoa que muitas vezes ela tem muita
muita vergonha. Aqui tem a carta do The Crowning. Então seria o coroado. Essa carta fala de iniciação, de morte, de renascimento, do seu lugar à mesa, do seu lugar no geral. Aqui, como que eu posso explicar essa carta? Deixa eu pensar. Aqui você é uma pessoa que tem muito poder e você tem muito potencial, só que você tem muita dificuldade de enxergar isso. Eu acho que vocês nessa pilha, até por uma questão de circunstância, você provavelmente foi muito reprimido enquanto você estava crescendo. E aí, você continua muito reprimido. Agora fez todo sentido essa carta aqui. Essa carta, ela tava meio aqui, mas ela tava meio assim, tipo... faz sentido, mas não faz sentido. E agora fez todo o sentido do mundo. Conectou. Tava faltando essa carta aqui pra eu entender essa daqui. Basicamente... você continua reprimido, só que sob nova direção. Você foi reprimido, provavelmente pelos seus pais, quando você estava crescendo. A grande maioria foi pelos seus pais, mas pode ser que tenha sido por outras pessoas, às vezes, tipo, por circunstâncias, enfim. Às vezes pode ser até que você tinha pais liberais, mas você não tinha circunstâncias liberais. Então, por exemplo, sei lá, você cresceu muito pobre e aí você era reprimido por isso. E aí agora você cresceu e as suas circunstâncias mudaram, mas você continua se reprimindo porque você meio que... como que eu posso explicar? É como se esse papel ele fosse tão sólido na sua vida que você precisasse de alguém para colocar nesse papel. Então, muitos de vocês aqui têm a tendência de ter relacionamentos tóxicos, porque é como se você tivesse tão acostumado a ter essa figura reprimindo você, que se uma sai de circulação, você vai arrumar outra para colocar no lugar, e se você não conseguir arrumar outra para colocar no lugar, você mesmo vai se colocar nesse lugar, tipo, você mesmo vai se reprimir, entende? Você mesmo vai criar essas restrições na sua cabeça de tipo, eu não posso ser assim, eu não posso fazer assim, eu não posso me impor, eu não posso dizer não, eu não posso, tipo, fazer, entende? Então, aqui você definitivamente tem muito potencial e você definitivamente tem um bloqueio muito grande de acessar esse potencial. Inclusive, eu vou anotar em algum lugar para eu fazer uma tiragem sobre isso. Vamos ver, se eu não esquecer, vou fazer a da próxima semana sobre isso. Como remover esses bloqueios para acessar esse potencial. Se inscreva aqui para você não perder essa tiragem. Mas aqui, definitivamente, você tem muito potencial e você tem muito bloqueio em cima desse potencial. Então, às vezes você tem uma autoestima muito baixa, às vezes você não consegue conquistar coisas porque você mesmo bloqueia. É como se você tivesse essa energia da deusa dentro de você e você não acessasse ela porque você sentisse que, tipo, ai, não me pertence, eu não posso acessar. E aí é onde você bloqueia muitas vezes as suas manifestações, você bloqueia muitas vezes os seus relacionamentos, você bloqueia uma porção de coisas que não é porque você não consegue conquistar essas coisas, é porque você não se permite. Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. E não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo se vocês querem essa leitura pra semana que vem ou não. Porque se vocês quiserem, eu acho que vocês querem, eu vou definitivamente trazer. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Se você escolheu o grupo número 3, aqui com o quartzo transparente, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando 3 deusas,
pra gente ver quais são os seus poderes. Aqui você tem Perséfone com inexperiência, você tem Gula com cura e Oxum com generosidade. Aqui, definitivamente a carta que mais está chamando a atenção é a carta da Perséfone. Essa carta aqui em especial tá dizendo inexperiência, mas aqui o que tá pesando pra mim intuitivamente é que parece que você é uma pessoa que gosta muito de aprender, que gosta muito de fazer coisas novas que você nunca fez antes. Parece que você é uma pessoa que é muito aberta ao novo, aberta a novas experiências, aberta a novas pessoas também. Eu sinto que você não tem problema em ir num lugar que você nunca foi, em conhecer alguém que você nunca viu antes. Você sempre tá aberto e disposto a coisas. Você também tem uma energia muito forte de cura. E você, aqui com a carta da Oxum, a Oxum é a deusa da beleza e é também a grande mãe. E nessa carta aqui a gente tem uma Oxum velha, né? Uma senhora. E aí na parte a Oxum mais velha, ela normalmente representa também muita sabedoria, muita experiência, sabe? E aqui você tem a carta da generosidade. Eu acho que você é uma pessoa que, além de ter muita sabedoria, por estar sempre se jogando no novo e se jogando no desconhecido, você também é uma pessoa que é generosa com essa sabedoria. Uma pessoa que ensina os outros, que não tem essa coisa de eu sei e eu não vou contar pra ninguém. Não, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que ensina aos outros, que compartilha a sua sabedoria. E aqui também me veio que você é o tipo de pessoa que ajuda os outros. Eu acho que a maioria das pessoas nessa pilha aqui, vocês provavelmente são extrovertidos. E você é aquele tipo de extrovertido que adota um introvertido e ajuda o introvertido na parte social. Então, me veio muito isso aqui, pode ser que não seja pra todo mundo, mas me veio muito isso aqui, que você é aquele tipo de pessoa que as coisas que são fáceis pra você, ao invés de apontar o dedo na cara de outra pessoa e ficar tipo, mas isso aqui é muito fácil, não sei por que você não consegue fazer e babá, não, você é o tipo de pessoa que fala assim, isso aqui é muito fácil pra mim, mas é difícil pra você, vem aqui, dá a mão que eu vou te ajudar a superar isso aqui, entende? Então você é o tipo de pessoa que ajuda as outras pessoas e por causa disso você tem uma energia muito grande de cura. Então você acaba ajudando outras pessoas a superar e a curar dificuldades que elas tenham. Vamos tirar mais cartas aqui. Umas cartinhas de tarô. Esse deck aqui é o tarô da bruxa moderna. Ele vai estar linkado aqui na descrição junto com esse deck e com todos os outros que eu usar. Vamos ver que outros poderes o grupo número 3 tem. Aqui no fundo do maço você tem a carta da força. Então você é uma pessoa muito forte. Aqui também me vem que você é uma pessoa muito corajosa. E tá me vindo muito na cabeça que você é o tipo de pessoa que não é que você não tem medo. É que você faz independente de você tá com medo ou não. Você é muito corajoso nesse aspecto. Você também é uma pessoa, aqui com a Rainha de Paus, é uma pessoa que tem muita força interna. Eu sinto que você tem muita autoestima,
Provavelmente a aparência externa é muito importante pra você. Então, se você se preocupa muito com como você se parece, se você tá bem, se você tá arrumado, isso é importante pra você. E eu sinto que isso é quase como se fosse uma força sua, um poder seu, porque você, como você cuida muito de você mesmo, você tem essa autoestima, sabe? Essa segurança de, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. E isso é muito um poder seu. Eu sinto que você também influencia outras pessoas através da sua aparência. As pessoas olham pra você e elas se inspiram em você. Tipo, elas querem ser como você, elas querem se parecer com você. Então, se você tá, sei lá, usando o seu cabelo de uma determinada forma, as pessoas vão começar a copiar isso. Se você tá usando determinada roupa, as pessoas vão começar a copiar isso. Porque você passa uma vibe de segurança muito grande enquanto você tá fazendo isso, enquanto você tá usando isso. E isso chama a atenção e faz com que as pessoas fiquem quase que tentando copiar a sensação que você passa para elas. Então, você passa essa coisa assim, tipo, nossa, você vai, sei lá, tá numa festa em alguma coisa e você vai estar arrumado e aí você vai estar exalando uma energia, sabe? Quase que um poder. E aí as pessoas vão ficar olhando pra você e tentando identificar o que tá passando essa energia. Então, por exemplo, algumas pessoas vão olhar e vão ficar tipo assim, nossa, olha esse sapato, que maravilhoso. E aí vai comprar o sapato igual. Ai, olha, é o jeito que a pessoa se arruma. E aí vai tentar fazer igual. Então você passa essa energia para as outras pessoas. E aqui com o 9 de copas reverso, eu sinto que às vezes você pode nem sequer tá percebendo isso, ou você pode nem sequer tá se sentindo dessa forma, mas definitivamente você passa isso pros outros. Tá me vindo aqui que vocês têm muita capacidade de ser influencers ou mexer com mídias sociais, porque você tem esse quesinho de criar uma identidade para as coisas e uma identidade que faz as outras pessoas quererem aquilo. Então você provavelmente se daria muito bem com coisas tipo trabalhando com estética, trabalhando com marketing, trabalhando com vendas no geral, porque eu tenho a impressão de que você faz as coisas parecerem especiais. Então as pessoas olham para aquilo e elas querem ter aquilo, mas elas só querem ter aquilo porque você fez aquilo parecer especial. Aqui também com o 3 de espadas reverso, eu tenho a impressão de que você é uma pessoa... Eu tenho a impressão de que você é uma pessoa fácil de lidar. Às vezes... Tá, agora eu entendi essa carta. É porque o contraste de quem você é com quem você parece ser é muito grande. Então eu tenho a impressão de que as pessoas olham pra você e elas veem esse poder e elas ficam intimidadas com você. Elas têm a impressão de que elas vão chegar e conversar com você e você vai ser uma pessoa malvada, sabe? Você vai ser uma pessoa que vai rir da roupa dela, que vai falar, você não tá boa o suficiente, não sei o que tem. E aí quando elas chegam pra falar com você, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa que ajuda os outros, você é uma pessoa que, tipo assim... A pessoa chega, eu não tô me sentindo muito bem, não sei o que tem, e aí você tenta ajudar, ou você fala, e se a gente fizer isso, fizer aquilo, entende? Então você meio que acolhe a pessoa e você meio que compartilha a sua energia e a sua autoestima com aquela pessoa, e aí você faz a pessoa se sentir bem, você faz a pessoa se sentir especial, e isso... Além de aumentar o seu brilho pessoal, porque eu acho que vocês nessa pilha, vocês têm muito isso de brilho pessoal. Então, além disso aumentar essa energia atrativa que você tem em você,
isso também causa um choque muito grande nas pessoas, porque vai contra aquilo que as pessoas meio que imaginaram na cabeça delas que você seria. Porque você passa uma vibe meio inalcançável. E aí, quando as pessoas conhecem você, você é super legal, super gente boa, você conversa, não sei o que tem. E aí a pessoa fica assim, meio tipo, hã? Porque não é o que a pessoa tava esperando. Então, eu tenho a impressão de que vocês têm essa vibe em relação a vocês. Aqui também tenho 3 de paus. Aqui você é uma pessoa muito ambiciosa. Você é uma pessoa que quer muitas coisas. Eu tenho a impressão de que, principalmente, assim, viagens. É uma coisa que você quer muito. Você tem objetivos, assim, muito claros e, às vezes, muito distantes da sua realidade. Mas, em compensação, você tem essa coisa em você de, tipo, eu quero, eu vou conseguir, eu quero, eu vou dar um jeito de chegar até lá. Então, isso é outra coisa. Aqui, você tem essa ambição, mas eu sinto que a sua ambição ela não é infundada. Porque tem pessoas que têm ambição, mas elas vivem no mundo da lua. Então elas ficam tipo, um dia eu vou ser rico, eu vou ser famoso, você não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa não faz um nada pra chegar nessa ambição, fica só sonhando. E você não, eu sinto que você tem essa ambição de você mira numa coisa lá na frentão que muitas vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, essa pessoa aqui tá totalmente doida, né, de querer isso aqui. Fora da realidade, mas você constrói o seu caminho até chegar nesse objetivo. Então, você é o tipo de pessoa que, novamente, nesse aspecto aqui, você também contradiz muito a sua aparência. Porque eu tenho a impressão, aqui tá me chamando muita atenção a carta da Perséfone, que se você olhar nessa carta aqui, é uma pessoa muito jovem, né? Das 3, a Perséfone aqui é a que aparenta ser mais jovem. Então, eu tenho a impressão de que as pessoas olham pra você e elas imaginam que você vai ser bobinho, que você não vai ter conhecimento, que você vai ser inexperiente, como tá escrito na própria carta da Perséfone, que você não sabe o que você tá fazendo. Só que aí, quando elas conhecem você, elas percebem que você tem essa camada de sabedoria dentro de você que meio que não condiz com a sua aparência. E aí as pessoas olham pra você e elas acham que você vai ser extremamente fútil, que você vai ser materialista, que você meio que não sabe o que você tá fazendo. E aí quando elas conhecem você, elas percebem que você tem essa ambição e que você é uma pessoa, eu diria até mesmo estrategista, para conquistar essa ambição. Você é o tipo de pessoa que você não tá só sonhando. Você tá sonhando e você tá planejando como que você vai fazer para chegar lá. Nesse aspecto, você não tem essa inocência. Você tem ali uma maturidade muito grande quando se trata de lidar com os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos. Você tem essa maturidade muito grande de saber que você precisa correr atrás, saber que você precisa construir, e você muitas vezes bola planos para chegar até lá que as pessoas ficam, isso nunca vai funcionar. E muitas vezes funciona sim, porque você sabe fazer funcionar. Vamos tirar mais cartas aqui. Vamos ver que outros poderes tem o grupo número 3. Aqui você tem, começando aqui, a carta do poeta reversa.
Eu tenho a impressão de que você é uma pessoa muito mais visual do que uma pessoa que sabe falar, sabe se comunicar. Eu tenho a impressão aqui com a carta do poeta reversa como se a comunicação não fosse o seu forte e às vezes você passasse meio mal entendido. Como que eu posso explicar isso? Novamente, a sua aparência passa uma coisa e você é outra. E isso gera muitos mal entendidos. E eu tenho a impressão que até mesmo o seu jeito de falar, o seu jeito de expressar, que às vezes você não consegue se expressar plenamente. Isso gera muitos mal entendidos. Aqui no fundo do maço também tem a carta da fofoca reversa. Então eu tenho a impressão de que as pessoas elas têm muito preconceito com você e elas fofocam muito sobre você porque é como se você tivesse o tempo todo gerando mal entendidos, sabe? As pessoas olhassem pra você e elas presumissem uma coisa e aí você também não conseguisse demonstrar que na verdade não é aquilo. Tá me vindo muito na cabeça que às vezes você parece interesseiro. Isso aqui é muito específico, eu acho que não é pra todo mundo, mas eu tenho a impressão de que um dos mal entendidos que algumas pessoas dessa pilha provocam é que as pessoas presumem que você vai ser interesseiro e que você vai ser materialista. E que muitas vezes você não é assim. E você acaba não conseguindo se expressar bem o suficiente pra combater esse preconceito que a pessoa tem. Então aqui definitivamente as palavras é uma parte sua que meio que deixa a desejar. As pessoas vão muito mais pelo jeito que você parece do que pelo jeito que você realmente é. Aqui também tem a carta do órfão reversa. E aqui me chamou muita atenção que tem o órfão reversa e tem a carta aqui do rescue. Na verdade é rescuer. Reversa, nem eu tô sabendo ler. Rescuer, que seria tipo a pessoa que resgata os outros ou ser resgatado. E também tá reversa. Eu tenho a impressão que você é uma pessoa que você teve que aprender desde cedo a se resgatar sozinho, a ser o seu próprio suporte. Porque provavelmente você não teve ali pessoas na sua vida que fizessem esse papel por você. Aqui com a carta do órfão, eu acho que muitas pessoas nesse grupo têm problemas com pai e com mãe, de tipo o pai e a mãe não serem aquela figura que protege, ou não serem muito atentivos. Às vezes você até pode ter uma relação ok com seu pai e com a sua mãe, mas eles não são aquela pessoa que fica em cima, que protege, que cuida. Às vezes seus pais são mais frios. E aí você teve que aprender a se virar sozinho, você teve que aprender a se resgatar sozinho. E por isso você tem essa coisa de ser mais fechado. Você tem essa coisa de não dar muita explicação, você tem essa coisa de não... Às vezes você não esclarece muito bem mal entendidos, porque você tem esse conceito pra você de que você não precisa fazer isso, porque no final é você por você mesmo, então pra que você vai perder tempo se explicando? E isso aumenta essa coisa do mal entendido, sabe? Então muitas vezes você é tão fechado que as pessoas sentem que a conexão que elas têm com você não é verdadeira. Então, por um lado, essa parte de ser muito fechado, de ser muito independente, ela é muito boa pra você e ela é importante pra você, porque ela foi o que te deu a sustentação, te deu o apoio pra chegar até aqui. Só que por outro lado, eu acho que isso fica um pouco no caminho na hora de você fazer conexões com outras pessoas,
porque as pessoas sentem que elas nunca conseguem se conectar propriamente com você, que como se tivesse uma barreira. Aqui você também tem a carta do padre. Essa carta fala assim: facilita comprometimentos espirituais e serve como um canal para a energia espiritual. Aqui você também tem essa conexão muito boa com a espiritualidade. Então eu sinto que é a parte que você consegue se abrir com a espiritualidade, né? Você tem esse bloqueio em relação ao físico, às pessoas físicas, mas você não tem esse bloqueio em relação à espiritualidade. E aqui me vem que, principalmente se você não tem uma religião, se você não tem alguma coisa que você acredita, tá na hora de fortalecer esse lado, porque eu sinto que você precisa de um apoio. Você precisa ter algum apoio. Muitas vezes você se sente sozinho. Então você precisa ter esse escudo, você precisa ter esse apoio, você precisa ter essa coisa que vai te proteger. E se você não tá conseguindo essa coisa fisicamente, embora eu acho que seja legal você trabalhar esse lado para conseguir essa coisa fisicamente, mas se você não consegue agora, um jeito de você ter esse suporte é através da espiritualidade. Então, é claro que cada pessoa é uma pessoa e não é todo mundo que precisa ter uma religião. Às vezes você pode ter uma espiritualidade e pra você ela vai ser única, você vai cultuar do seu jeito, sem seguir uma religião específica, e tá tudo bem. Para cada pessoa existe um caminho, não existe, você tem que fazer isso aqui, só existe esse caminho. Nada a ver. Tem gente que vai se sentir bem em religião, tem gente que vai se sentir bem sendo católico, tem gente que vai se sentir bem sendo evangélico, tem gente que vai se sentir bem sendo um bandista, sendo budista, tem gente que vai se sentir bem simplesmente cultuando a natureza do seu próprio jeito, tem gente que quer tipo assim, se eu vou rezar em casa sozinho, a espiritualidade pra mim é isso. Enfim, você pode trilhar o seu caminho, escolher o seu caminho de acordo com o que faz sentido pra você. O importante nessa conexão é você estar se sentindo bem, é você sentir que você tem esse suporte. Então, escolha o seu caminho, teste, experimente, conheça, descubra, veja o que funciona pra você e o que não funciona. Mas definitivamente aqui é um caminho onde você vai conseguir muito suporte, muito apoio, vai te ajudar a lidar com as suas cargas de uma forma mais fácil. Então, se você já encontrou esse caminho perfeito, se apegue a ele. Se você não encontrou, é uma coisa que vale a pena você procurar. E vamos tirar mais cartas aqui. Para finalizar, eu vou tirar uma carta desse oráculo aqui. Esse oráculo é o The Rose. Aqui você tem a carta After the Rain, que seria depois da chuva. Essa carta é muito linda e a mensagem dela é muito linda também. Então aqui a gente tem o arco-íris depois da chuva, o sol nascendo, a pessoa toda molhada aqui se erguendo. Aqui a sua principal força, né, o seu principal poder é que você é muito forte. E você é o tipo de pessoa que tá sempre se reerguendo, tá sempre dando a volta por cima. Não importa o que aconteça, você sempre supera as coisas. Então, mesmo que venha a chuva, mesmo que você fique ensopado, você se ergue, depois vem o sol e te seca, depois vem o arco-íris, sabe? As bênçãos. Então você é uma pessoa muito, muito forte. Você é uma pessoa que tem, assim, uma resiliência muito grande. Que eu tenho a impressão de que as pessoas desse grupo passaram por poucas e boas na vida. E a maioria de vocês passaram por poucas e boas na vida sozinhos.
e seriam situações que outras pessoas não teriam aguentado, mas você aguentou, você deu a volta por cima e muitos de vocês estão melhor hoje do que vocês estavam no passado. Então você teve essa força, você teve essa capacidade de seguir em frente, de prosperar, de se reerguer. E isso é muito, muito, muito poderoso. Muito, muito, muito. Porque assim, eu sempre falo isso aqui no canal. A dificuldade todo mundo vai passar. A diferença é o que você vai fazer com essa dificuldade, sabe? O quanto você vai conseguir tirar dessa dificuldade. Tipo, o que você vai crescer, o que você vai evoluir, o que você vai aprender com tudo isso, sabe? Então, eu tenho aqui que vocês são pessoas muito, muito fortes. Porque vocês conseguem sempre seguir em frente. Você consegue sempre levantar depois que você cai, você sempre se levanta, você sempre continua, você nunca perde a esperança. É o famoso enverga, mas não quebra, né? Então você enverga, você tem os seus momentos ruins, você tem os seus momentos, né, sem esperança igual todo mundo. Ninguém precisa ser forte o tempo inteiro, mas você sempre levanta, você sempre continua, você sempre segue em frente. E aqui, essa carta também sai muito como uma mensagem de esperança, porque essa carta também significa que o pior já passou e que a coisa vai ser mais fácil de agora em diante. Então, eu sinto que é uma mensagem dupla aqui pra você, além de ser um reconhecimento pelas suas capacidades, também é uma mensagem de esperança de que as coisas vão estar melhores de agora em diante. Bom, é isso, grupo 3. Nossa, que leitura forte de vocês. Eu espero que a leitura tenha ajudado. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas leituras. Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, para eu saber, né, os tipos de leitura que vocês gostam ou não, para trazer mais aqui pro canal. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!